boa tarde, crianças. Como é que vocês estão? Estão bem na casa de vocês? Acredito que sim. Bom, hoje nós estamos aqui reunidos para fazer uma aula de matemática, onde o assunto é subtração. Essa aula está aí no livro de vocês, o livro assim eu aprendo, nas páginas 146 a 149. Vamos lá, peguem o livro, abram, dê uma olhada. Esse assunto aqui já é um velho conhecido de vocês, mas a gente está aqui para revisá-lo novamente. O que é a subtração? Subtração é o ato de tirar, né, uma quantidade. Daqui, ó, eu tirei uma quantidade aqui do 5, né? A essa ação nós damos o nome de subtração. Na subtração, nós encontramos esse sinal aqui. Para esse sinal, a gente lê de menos, entendeu? Por exemplo, eu tenho aqui, ó, o número 48 e desse número eu vou tirar a quantidade 12. A esse sinalzinho aqui, ó, a gente lê como se fosse menos, é menos. Aí eu tenho 8, eu tiro 2. Eu vou ficar com quanto? Isso mesmo, com 6. Eu tenho 4, eu tiro 1. Eu vou ficar com 3. Então, 48 menos 12 é 36. Nós começamos a fazer a conta de subtração aqui pelas unidades. Depois nós vamos para as dezenas, tá certo? E aí, nós temos os termos da subtração, que eu já deixei preparado aqui no quadro para que vocês lembrem. Essa primeira parcela nós chamamos de diminuindo, a segunda de subtraindo e o total aqui, ó, resto ou diferença. Não é verdade? Na página, aí aqui ainda na página 146 nós temos uma atividade que vocês vão desenvolver de acordo com essa explicação aqui que vocês já estão super familiarizados. Acredito que em casa vocês já devem até estar falando assim, professora, a gente já sabe isso tudo de cor e salteado. Mas nós estamos revisando aqui novamente. Na página 147, nós vamos fazer a verificação da subtração. Como é que isso é feito, professora? Com a operação inversa. Quem lembra aí qual é a operação inversa da subtração? Isso mesmo, a operação inversa da subtração é a adição. Para eu fazer essa verificação, o que eu vou pegar? Eu vou pegar esse valor aqui, ó, resto ou diferença, eu vou colocar aqui em cima. Deixa eu trocar o pincel aqui, esse pincel aqui está fraco. Vamos lá, vou colocar aqui em cima esse número, 45, 61. Os números estão assim um pouquinho tortos, porque eu tenho que fazer eles grandes para que vocês visualizem aí, tá certo? Aí o que eu vou pegar agora? Eu vou pegar essa parcela aqui, ó, subtraindo e vou colocar aqui. 1.224, não é isso? Aí o que eu vou fazer? A operação inversa da subtração. A operação inversa é a adição. E vou ver se a minha conta está certa. 1 mais 4. 5. 6 mais 2. 8, muito bem. 5 mais 2 é quanto, professora? 7. 4 mais 1, 5. Esse resultado aqui está batendo com alguma parcela que tem aqui? Vocês estão vendo direitinho esse resultado? Isso, esse resultado aqui é o quê? Equivale ao minuendo na nossa conta anterior. Então, com isso, nós já verificamos que a nossa conta está certa, através da operação inversa. Lembrando, a operação inversa da subtração é a adição. Vocês vão fazer a atividade da página 147. A atividade também tem na página 148, tem os problemas que são relacionados a essa explicação que eu acabei de dar. Em seguida, já aparece aqui no livro de vocês as expressões numéricas com adição e subtração. O que é a expressão numérica, professora? Relembre aí. É uma sequência de números ligados por operações. Isso é uma expressão numérica. Agora, tem uma coisa que é bastante importante. No caso de expressões numéricas em que há apenas operações de adição e da subtração, nós efetuamos essas operações na ordem que elas aparecem. Se houver o parêntese na expressão numérica, nós efetuamos primeiro as operações que estão dentro deles, também na ordem que aparecem.
Se aparecer primeiro a adição, eu efetuo primeiro a adição. Se for primeiro a subtração, eu efetuarei primeiro a subtração. Tá certo? Vamos fazer aqui uma expressão numérica para que vocês relembrem esse conteúdo. Porque isso aqui tudo vocês já estudaram aqui na sala de aula. (620 mais 310 menos 5 mais 200. Bom, nessa expressão numérica aqui, eu tenho apenas como é que eu posso dizer? Apenas a adição e a subtração. E aí, o que eu vou resolver primeiro? Nela apareceu um parênteses, então eu vou resolver primeiro o que está dentro do parênteses. Não é verdade? O que eu vou fazer aqui? Vou repetir aqui o 620 mais. Já ensinei para vocês na sala de aula que toda vez que tiver algo dentro do parênteses, eu vou passar um tracinho para que eu não esqueça que é isso que eu tenho que resolver primeiro. Então, se eu já olhei ali, já vi que tem parênteses, eu já vou ali marcar aquilo ali, porque eu sei que é a primeira coisa que eu vou ter que resolver. Bom, eu tenho 310, né? No caso aqui, de acordo com o exemplo que está aqui no livro, não é 5, é 50, né? 310 menos 50, eu vou ficar com quanto? Automaticamente eu vou ficar com 260. Já resolvi aqui a primeira coisa que estava dentro do parênteses. Vou repetir o 200 que está aqui, que está fora do parênteses, certo? Aí o que eu vou fazer agora? Resolver primeiro essa parte aqui, ó. Vou marcar. Isso aqui que eu vou fazer primeiro. Tá certo? Quanto é 620 mais 260, professora? 620 mais 260 é 880. 880 mais quanto? Mais 200. Agora, por fim, que eu só tenho essas duas operações aqui, ó, esses dois números aqui para serem somados, eu vou fazer a conta de quanto dá 880 mais 200, automaticamente dá 1080. Tá certo? Expressão numérica aqui, ó, concluída. Primeiro observei o quê? Tem alguma coisa dentro do parênteses? Tem, professor. Eu vou lá e marco, porque é a primeira coisa que eu vou fazer. Lembrando que, se a expressão numérica tiver só adição e subtração, nós resolvemos aquilo que aparece primeiro para a gente. Se a expressão nos der primeiro a adição, resolvo primeiro a adição. Se ela nos der primeiro a subtração, resolverei primeiro a subtração. Casos que venham entre parênteses, eu vou primeiro resolver aquilo que está dentro do parênteses, correto? Então, aqui, só para vocês não ficarem com dúvida, deixa eu apagar aqui rapidamente. E nós vamos responder agora uma que não tenha parêntese. Justamente para que vocês não tenham nenhuma dúvida, né, em relação a essas coisas. Vamos lá. 850 mais 150 menos 500 menos 60. Bom, aqui eu não tenho parêntese nenhum. Então, eu vou responder o que vier na frente aqui para mim. O que eu vou fazer? Olhei a expressão numérica, vou marcar aqui o que eu vou resolver primeiro. 850 mais 150. Quanto é que dá isso aqui? Automaticamente eu já sei que vai dar 1000. Aí o que eu vou fazer? Vou repetir aqui, ó, os outros termos, tá certo? Aí agora o que eu vou fazer? Os dois primeiros termos aqui, ó. Irei responder os dois primeiros termos agora. Eu tenho 1000 menos 500. Todo mundo sabe que se eu tiver 1000, eu tirar 500, eu vou ficar apenas com 500. Então, 500 menos 60. Repetir aqui o termo 60. E chegou ao final, eu tenho 500, eu tiro 60, eu vou ficar com 440. Viu?
Aqui, como eu não tinha parêntese, eu resolvi automaticamente o que estava primeiro aqui para mim, no caso era a adição. Lembrando que expressão numérica você escolhe sempre, ó, como se fossem parcelas, as duas primeiras parcelas, e vai resolvendo, tá? Espero que vocês tenham entendido e tenham relembrado, porque esse é um assunto que vocês já estão mais do que acostumados. E aí vocês vão resolver as atividades que aparecem aí na página 148 e na 149. Tem os problemas, né? Que é para empregar as subtrações e as expressões numéricas. E qualquer dúvida eu vou estar lá no nosso canal para tirar para vocês, correto? Agora nós vamos para a nossa próxima aula, tá? Que é a atividade de geografia. Eu irei colocar aqui para vocês verem com bastante cuidado, para que não caia nada. Espero que vocês estejam vendo aí direitinho a página que está aparecendo. Essa nossa atividade de geografia é sobre orientação e se encontra no livro na página 330 e vai até a página 336. A unidade 3 do livro de vocês fala sobre orientação, a orientação pelo Sol. A orientação é a ação de determinar a nossa posição, tendo como referência os pontos cardeais. Os pontos cardeais são quais? Vocês lembram? Leste, oeste, norte, sul, não é verdade? Podemos nos orientar de diversas maneiras, mas a mais conhecida é a observação da posição do Sol durante o dia. Se nós estendermos o braço direito na direção em que o Sol nasce, nós teremos quem? O leste, certo? Aqui, ó, nessa direção. E aqui nós vamos ter o oeste, a nossa esquerda. Na nossa frente, aqui para o nosso nariz, vai estar o norte. E aqui atrás da gente vai estar o sul, tá certo? Isso aqui é uma maneira que nós temos de nos orientar pelo Sol. E agora, se a gente quiser fazer uma orientação pela Lua, como é que acontece? Todo mundo sabe que a Lua é o satélite natural da Terra, né? Ela surge a leste e se põe a oeste como o Sol. Da mesma forma que fazemos com o Sol durante o dia, nós podemos nos orientar observando a Lua à noite. Da mesma maneira. Leste, oeste, norte e sul. Nós também temos uma forma de nos orientar, que é mais precisa, que se chama de bússola, né? A bússola, vocês vão encontrar uma figura de uma bússola aí no livro de vocês, na página 351. Ela é um aparelho inventado pelos chineses. Esses chineses inventam muitas coisas há centenas de anos, né? E até hoje é muito usada por viajantes em ambientes que são pouco explorados. A bússola ela contém uma agulha magnética cuja ponta colorida está sempre voltada para o norte, o que possibilita a seus usuários não perder a direção em uma floresta, por exemplo. Caso esteja lá numa floresta, eu tenho que me orientar. Quando coloca aí essa bússola, essa agulha magnética vai estar sempre apontada para o norte. Ele vai saber se localizar aí. Tem uma parte interessante aqui no livro de vocês, aqui no Para Saber Mais. Nem sempre o Sol nasce exatamente no ponto leste. Na verdade, isso ocorre apenas 2 dias por ano, que são chamados de equinócios. À medida que o ano passa, notamos que o Sol nasce mais à direita ou mais à esquerda na linha do horizonte. Essa variação se deve ao movimento da Terra em torno do Sol. Todo aquele movimento que a Terra dá em torno do Sol, 2 dias por ano acontece essa diferença aí, chamada de equinócio. Vocês têm o dicionário de vocês podem estar lá no dicionário de vocês pesquisando o que essa palavra significa, tá certo? E aí vocês coloquem lá no caderno, façam essa anotação no caderno de vocês, de geografia, e na próxima aula vocês me contam, ok? Agora vamos lá para os pontos colaterais. Nós temos os pontos cardeais, que são norte, sul, leste, oeste, e nós também temos os pontos colaterais. Quais são os pontos colaterais? Quem lembra aqui da Rosa dos Ventos? Lembram da Rosa dos Ventos? Nós já fizemos um trabalho sobre ela.
né? Inclusive teve gente que fez trabalho muito bonito da Rosa dos Ventos, não é verdade? E aí vocês fizeram lá aquela Rosa dos Ventos, toda bonitinha lá, apareciam os pontos colaterais. Vamos lá ver quais são eles. A Rosa dos Ventos é mais ou menos assim. Só um minuto, porque vocês sabem que eu não tenho habilidade quase nenhuma para desenhar, né? Apesar de que eu tenho alunos aí que me chamam de artista, mas eu não sei desenhar muito bem, não. Bom, na Rosa dos Ventos, aqui fica o norte, não é verdade? E aqui, ó, esse NE, ele significa Nordeste. Nordeste são os pontos, já é um ponto colateral. O que é ponto colateral? São essas direções que ficam entre os pontos cardeais, aqui, ó. Esses aqui, só um minuto, aqui, ó. Esses aqui são os pontos cardeais. E os colaterais são esses pontos que ficam entre os pontos cardeais. Aqui, o NE, que é Nordeste, logo entre o Leste e o Sul, fica o SE, que é a sigla de Sudeste. Entre o Sul e o Oeste, fica o SO, que é a sigla para Sudeste. E entre o Oeste e o Norte, fica o NO, tá dando para entender aí? Que é a sigla de Noroeste, tá? Esses pontos colaterais, como eu já falei para vocês, eles são representados aqui na Rosa dos Ventos. É uma coisa que vocês também já conhecem, porque nós já até confeccionamos ela aqui em algumas aulas. E aí vocês vão fazer a atividade relacionada a esse conteúdo de pontos colaterais que está na página 332. Tem também uma atividade na página 333 que ainda é relacionada a esse conteúdo aqui. E agora nós vamos ver a orientação pelo Cruzeiro do Sul. Professor, o que é Cruzeiro do Sul? Cruzeiro do Sul é uma constelação famosa, né? Composta aí por estrelas que formam uma cruz no céu. Ela também é uma maneira de a pessoa se orientar durante a noite, né? Quando ela aparece lá, fica ali, né? Ao ficar de costa para a direção que é indicada pela ponta inferior da cruz do Cruzeiro do Sul, as pessoas encontram, né? Das nossas costas o sul, na frente o norte, à direita aí o leste, à esquerda o oeste. Então, é uma outra forma de orientação que existe. É essa aí, observando as estrelas dessa constelação aí, Cruzeiro do Sul. E nós também temos uma orientação, que essa daí já fica assim bem mais prática para a vida que nós levamos hoje, essa vida que é toda voltada para a informática, que é o GPS. Todo mundo aqui já deve ter ouvido falar em GPS, né? É uma sigla em inglês aí para Global Position System, mais ou menos assim, vocês sabem que o meu inglês não é muito bom, que significa o quê? Sistema de posicionamento global. É um aparelho digital de localização, que funciona por meio de vários satélites artificiais. Ele disponibiliza informações de localização, de altitude, distância entre os dois lugares, né? Entre dois pontos, velocidade do percurso e entre outras coisas. Atualmente, o GPS é um equipamento comum na vida de muitas pessoas que o utilizam, principalmente no carro, para se localizar pelas ruas, para traçar percurso. Eu vou ver aqui qual é o percurso mais rápido para chegar em determinado local, já ativa ali o seu GPS, não é verdade? No entanto, ele também pode ser usado em outras situações, como na fiscalização de áreas florestais, na aviação, na navegação. E o GPS também é um dos meios de orientação aí, que é bem mais prático, né? Para essa era informatizada que nós estamos vivendo. E aqui também tem uma parte aqui que eu achei bastante interessante, um texto aqui
aqui no livro de vocês, na página 335, que fala antes dessa invenção do GPS, dessas outras coisas aí que o estudo nos trouxeram, da bússola, de como se orientar pelas constelações. Tinha pessoas que eles faziam, eles demarcavam áreas, né? Lugares, entendeu? Antigamente, aqui no Brasil, era comum o encontro de marcos de meia légua. Meia légua equivale a 3.300 metros. Então, a cada 3.300 metros, encontravam ali tipo uma pedra no chão, que era para marcar uma distância da outra, que daquela pedra até aquela outra passaram 3.300 metros. Não é verdade? E aí, ainda hoje, né, existe o Marco Zero, lá no Equador. O Marco Zero, ele fica na cidade de Macapá, ele não é no Equador não, gente, desculpa. É porque ele marca onde passa ali exatamente a linha do Equador, né? Que é um dos monumentos mais visitados ali da cidade de Macapá. Mas ele fica na cidade de Macapá. É um monumento muito bonito também, que era usado para marcar uma localização. Aí vocês vão fazer aí uma atividade, tá dizendo aí que é para vocês comentarem com os colegas, com a professora. Nós podemos fazer essa troca através do nosso grupo de estudo. Espero que vocês tenham entendido, tenham gostado dessa nossa aula de hoje de Geografia, que foi sobre orientação. Qualquer coisa, estou lá no grupo tirando dúvidas, ok? Até a próxima aula.